Gênesis 28. Olha o que diz, versículo 12 em diante. Então Jacó sonhou, e ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, seu pai. Olhe para mim só um minuto, eu vou continuar a leitura. Eu não sei se você é dessa época. Eu me lembro quando na escola a professora numa leitura falava assim: anote aí, isso aí vai cair na prova. Essa parte que eu li aqui, que você passou desapercebido, vai cair na prova. Fala para alguém, olha para alguém e diz assim: o Senhor está do seu lado. Está escrito aí, ó, no texto, está escrito aí, ó. O Senhor Deus estava ao lado dele. Continuando: eu sou o Senhor Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaac, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes a esta terra onde você está deitado. Seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul, de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei a todos os povos do mundo. Isso aqui vai cair na prova. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares que você for. Em todos os lugares onde você for. Fala para alguém assim: Deus vai estar com você. Deus vai te proteger em todos os lugares onde você for. Segue a leitura. E farei com que você volte para esta terra. Eu não abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: de fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Diz um amém. Livro de Êxodo, um pouquinho mais para frente, capítulo 33, versículo 14 e 16. É muito importante que você faça comigo essa leitura, por favor. Mesmo que algumas palavras na sua Bíblia estejam diferentes, mas é muito importante você acompanhar. Disse, pois, versículo 14: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Diga outro amém. Curva a sua cabeça, numa rendição, fecha os teus olhos, e agora fala com o Senhor. Pede para Ele. Deixa eu explicar para você, enquanto você ora, eu fiz anotações, eu busquei, eu estudei, mas a revelação vem do alto. Por isso que a palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Pede palavra agora, pede direção do Senhor para a tua vida, pede revelação, pede mesmo que a palavra venha e ela venha produzindo algo na sua vida, em nome de Jesus. Ore agora, se você puder, ore pela pessoa que está do teu lado. Toca nela e ore por ela. Diz: Senhor, fala com essa pessoa que está do meu lado de uma forma tremenda, que ela saia daqui dizendo: Deus falou comigo. Comece a orar, levante a sua voz. Pai, em nome de Jesus, todos nós agora aquietamos o nosso coração para ouvir a tua voz. Senhor, tu sabes, ó Deus, o tempo que eu separei para me preparar, mas eu sei, Senhor, que o povo não veio para ouvir o meu tempo de estudo, o povo veio para ouvir a voz do Senhor. Por isso eu peço, fala, Senhor, fala mesmo. Palavras que eu não falar, fala ao Senhor ao coração. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra não esteja de forma nenhuma limitada na minha vida, mas que ela esteja aqui agora sobre a igreja, liberada já. Que as pessoas já comecem a ouvir a tua voz nesse lugar.
E faz, Senhor, com que hoje saiamos daqui dizendo: ainda bem que eu vim, porque Deus queria falar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Diga para alguém que você goste aí, fala assim: Deus quer muito falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Gente, Deus tem dado sinais aqui na nossa igreja, aqui onde nos reunimos, onde nos encontramos. Nós vivemos uma experiência muito boa domingo pela manhã passada, e à noite também tivemos um tempo muito gostoso aqui também. Mas não é só isso, Deus tem dado alguns sinais de que Ele está entre nós. E me preocupa muito como pastor, é a igreja não estar preparada para isso, é a igreja não aprender sobre isso, é a igreja não perceber isso. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito a igreja não viver uma realidade que Deus quer, Deus está querendo, Deus está querendo participar, Deus está querendo interferir, Deus está querendo agir, Deus está pronto, e a igreja não está preparada, a igreja ela está desatenta, há muitas distrações, e aí nós não estamos percebendo, e não estamos buscando, e não estamos crescendo na percepção, na compreensão da presença de Deus na igreja. Fala para alguém: se Deus está aqui agora. Se habitue com isso, irmão, se habitue com isso. Eu vou falar a noite inteira que Deus está aqui. Nós, por vivermos outras realidades, como buscar um lugar, um local, e o local tem que ser um local bonito, bem pintado, uma iluminação, nós temos que ter uma banda, nós temos que ter um telão, nós temos que ter uma luz, nós temos que ter um ar-condicionado, e nós temos que ter pessoas, o lugar tem que ser muito agradável, porque tem que ir as pessoas que nós queremos que eles estejam ali naquele lugar, e nós temos uma programação, nós temos um evento, e nós temos um culto movimentado, e aí nós não percebemos e não compreendemos que muitas vezes tudo isso está aqui, mas Deus não está. E aí nós vamos nos acostumando que o culto foi muito bom, foi muito gostoso, a programação foi muito boa, o lugar estava muito gostoso, muito bom ver pessoas, mas Deus não estava. E eu quero hoje aqui ministrar no teu coração: a igreja precisa abrir os olhos, e a igreja agora precisa ter sensibilidade e começar a aprender que o Senhor está chegando. E muitas vezes, por não perceber a ausência, nós não estamos entendendo que os problemas não estão sendo resolvidos, os enfermos não estão sendo curados, os casamentos continuam ainda em confusão, problemas, situações financeiras não estão sendo resolvidas. Mas o culto foi bom. Mas eu queria dizer algo a você: quando Deus está, Ele põe em ordem todas as coisas. E se a igreja, e se nós começarmos a aprender, e se nós começarmos agora a repreender toda a distração, entender que esse é o momento em que Deus se move no meio da igreja, e quando Ele se move no meio da igreja, Ele quer tocar, e Ele quer agir, e Ele quer interferir, e a igreja começa a perceber: o santo está no meio da igreja, algo vai acontecer. E quando a igreja começar a entender isso, preste atenção, nunca mais você entra nesse lugar e sai do mesmo jeito. Nunca mais isso vai acontecer, porque você teve um encontro real com Ele. Tema de hoje, anote isso: Deus está entre nós. Essa imagem eu achei maravilhosa, tem que guardar essa imagem. Deus está entre nós. O primeiro texto que eu li, traz a memória agora, mas se você quiser abrir, foi lá no livro de Gênesis que eu falei,
Primeiro texto que eu li, antes que Jacó tomasse rumos na vida dele, antes que, depois daquela noite terrível, difícil, de dormir sobre uma pedra, antes que ele saísse dali errante, e ele fosse tomar decisões, e ele fosse viver a sua vida, antes que isso acontecesse, Deus estabelece uma realidade, que é a realidade que eu quero hoje ministrar para a nossa vida. Deus está do seu lado. Então, antes que ele saia dali e ele vá viver, e ele tenha que continuar fazendo manobras, e ele tenha que continuar enganando, e ele tenha que continuar fazendo coisas e dando jeito para as coisas, antes que ele continue fazendo isso errante, Deus, diz a Bíblia, estava do lado dele e falou com ele: eu vou com você, e eu não vou te abandonar, e eu vou levar você, e eu vou trazer você, e eu vou estar com você. E aí foi nesse momento que Deus diz: estarei com você e protegerei você em todos os lugares onde você for, e eu não te abandonarei. E olha agora, preste atenção. Quando isso acontece, ele fala: de fato, Deus estava aqui, mas eu não sabia isso. O Deus do meu avô, o Deus do meu pai, ele estava aqui, mas eu não tinha percepção, eu não sabia disso, eu não conseguia identificar, mas agora eu sei que ele está aqui. O segundo texto que eu li diz que quando Deus começou a dar sinais de que não iria mais, que ele não faria mais como ele estava fazendo, através de uma coluna de fogo, através de uma nuvem, através de uma chama azul, uma Shekinah da glória de Deus ali, que era muito conhecida por outros povos de longe. O que eles falavam em outros lugares, eles diziam assim: o Deus deles está no meio deles. Então, quando Deus dá sinais: eu não vou mais com vocês, Moisés diz: Senhor, não há um lugar, por mais prosperidade que o Senhor possa anunciar para nós, naquele lugar, que se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir, porque, Senhor, até aqui nós somos conhecidos assim, o povo que tem um Deus tão perto. Nós somos conhecidos assim, um povo que Deus interfere, um povo que Deus caminha, um povo que Deus está perto, um povo que Deus sempre está presente. Digam amém. Se o Senhor não for, eles vão dizer: Deus abandonou eles. Não faz isso conosco. E aí preste atenção, e aqui começa a mensagem agora aqui. Aí Deus fala assim: a minha presença vai com vocês, mas ela tem função. E é aí que agora você precisa aprender, que nós temos agora que perceber que Deus está aqui, porque há uma função. E Ele diz: a minha presença vai com você, e eu vou dar descanso para você. Você vai onde você estiver, e eu estiver, você vai ter descanso para a sua vida. Estuda comigo alguns sinais de que Deus não está perto, para você perceber isso. E quando você perceber que tem algo errado, que Deus não está ali, você saiba o que fazer naquela hora, porque se Deus não está, você pode começar a dar jeitos, você pode começar a fazer coisas, mas não vai resolver. Mas se você levantar um clamor naquela hora, e você trouxer a presença, e se a presença de Deus chegar, e ela estiver ali, ouça isso, tudo vai dar certo. Por definição, a frase está errada, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas pode ser que Deus está, e preste atenção, e de fato você não saiba que Ele está, e você não saiba o que significa quando Deus está. Não sei se você já leu o livro Caçadores de Deus. Alguém aqui já leu Caçadores de Deus? Tommy Tenney.
Poucas pessoas deveriam ler, maravilhoso esse livro. Diz que um dia, olhem, eu vou falar isso, eu sei que não tem sentido eu vou falar assim, mas diz que Deus entrou na igreja. Nós temos uma definição que Deus está, mas diz que naquela manhã de domingo, a presença de Deus entrou no lugar, entrou no salão, às 9 da manhã, entrou no salão. Quem estava cantando parou de cantar, não conseguiu cantar mais. Dobraram os joelhos. O culto, a reunião acabou às 4 da tarde. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Quando Jacó viu tudo aquilo, ele falou: de fato Deus está, mas eu não sabia. E eu preciso saber agora, porque Ele vai estar comigo. Então eu queria hoje trazer para a igreja ter um desejo e uma vontade muito grande que Deus esteja lá na sua casa, que Deus esteja lá no seu trabalho, na sua empresa. Deixa eu fazer uma pergunta e me dá um testemunho agora, por favor. Quem aqui já sentiu a presença de Deus dentro do carro? Olha isso, olha aqui. Não é bom, gente, isso aí? Nós vamos trazer mais essa presença, colocar um louvor e perceber que o Senhor está ali. Ele chegou, Ele está dentro do nosso carro conosco, e aí Ele vai conosco, Ele está conosco. Enquanto Ele está conosco, tudo vai bem. Alguns sinais de que Deus não está, e naquele momento você perceber, o que está faltando aqui não é a força do meu braço, o que está faltando aqui não é a minha competência, o que está faltando aqui não é que eu fale, que eu dê um jeito, o que está faltando aqui é só Deus. Se Ele chegar aqui, tudo se resolverá. Eu sinto uma necessidade tão grande, igreja, de pregar isso para vocês. Deus está entre nós. Isso tem que ser realidade entre nós, irmãos. Nós temos que ter essa percepção e valorizar os nossos filhos. Os nossos filhos têm que saber isso. Deus está aqui. Nosso casamento tem que saber: Deus está aqui. Primeira coisa, sinal claro de que Deus não está. Preste atenção. Ele pode estar, mas você não sabe que Ele está. Primeiro sinal que eu quero ministrar: medo. Deixa eu só explicar que medo é esse. É um medo generalizado. É um medo que se espalha, ele ramifica. É um medo, não é um medo de uma coisa, é um medo que toma conta. Preste atenção. Aonde Deus está, se você concordar, diga um amém. Aonde Deus está, não há temor. Não há medo, irmãos. É muito forte. É algo surpreendente. Quando Deus está, quando a presença dEle chega num lugar, quando Ele está, irmãos, o menor virá a ser 1000. O fraco diga: eu sou forte. A presença chegou, irmãos, é algo tremendo. Então, um sinal de que algo está errado, e você naquele momento, igreja, eu estou ensinando algo aqui, você precisa levantar um clamor, você precisa chamar por Ele, você precisa gritar por Ele. Agora há algo que a ciência discriminou isso e está nos ensinando mais sobre isso: a síndrome do pânico, o medo de sair, o medo de falar, o medo do que vai acontecer. Quem tem filhos tem medo de perder os filhos, quem tem posse tem medo de perder as posses, não tem paz, tem medo de roubar o carro, tem medo de que a casa seja invadida. Mas se Deus está, a Bíblia diz, Ele é o guarda, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, e se Ele vigia, ninguém toca. Que Deus está, todo medo vai embora. Por favor, nós temos que saber de cor, mas eu vou ler para você. Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Em outras traduções, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ele diz assim: não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Sabe por que eu não tenho medo desse lugar sombrio, como a morte, um lugar escuro, um lugar em que não há respostas, um lugar em que não há ajuda, um lugar onde eu não estou me sentindo seguro?
Sabe por que eu não tenho medo naquele lugar? Porque Deus está comigo. E aí ele diz: tu me proteges e me diriges. Eu disse que por definição a frase está errada, porque Deus é onipresente. Mas Jacó disse: ele estava, e eu ainda não sabia disso. Agora eu sei que ele está. Um dia Jesus estava pregando, e uma multidão muito grande, estava assim havia um tumulto ali. E os discípulos ficaram com medo, porque começou a escurecer. E eles então começaram a falar entre eles, falou: olha, nós vamos fazer algo, e temos que mandar esse povo embora, porque vai dar uma confusão aqui. E nós não temos como cuidar desse povo. E aí eles falaram: Jesus, manda esse povo embora. Quem estava lá? Jesus. Mas de fato eles não sabiam que estava lá. Sabe quem estava ali? O Deus da provisão. Não tenha medo que vai faltar, porque Ele está ali. Puxa vida, se você puder me ajudar a pregar, diga para alguém: não tenha medo, Deus da provisão chegou. Ele vai dar um jeito para tudo isso. Aí quando falaram: Senhor, nós estamos com uma situação aqui difícil, manda esse povo embora, nós não temos o que fazer. Jesus manda eles sentarem. E de 5 pães e 2 peixes, Ele multiplicou. E todo aquele povo comeu, e sobraram 12 cestos cheios. Não tenha medo se Deus está. Vamos lá? Estuda comigo. Um sinal, alguma coisa está te alertando: Deus não está. Irmãos, eu estou fazendo perguntas, mas por favor não se sinta constrangido. Eu estou querendo, e também não estou querendo estabelecer costumes, de jeito nenhum. Por favor. Quem aqui coloca algum louvor dentro de casa? É bom demais. A casa não pode ficar vazia. Tem que pôr um louvor lá, gente. Eles não deixam eu pôr Deus proverá. Eu coloco Deus proverá. A Larissa fala: pai, não dá mais. Aí eu ponho fiel. Até a internet diz: não dá mais. Você percebeu que algo não tá bem. Olha outro sinal. Olha outro sinal que Deus não está. Confusão. Por favor, fale muito sério com alguém assim: Deus não é Deus de confusão. Os homens aqui, queria falar só com os sacerdotes. Se estiver tendo confusão é porque Deus não está ali. Mas se você, como sacerdote, começar a clamar, Ele vem sobre aquele lugar e toda a confusão é dissipada. Confusão, a palavra confusão quer dizer, irmãos, Deus não é Deus disso. De engano, discórdia, desentendimento, briga, perturbação, bagunça. Deus não é Deus de bagunça. Vexame. Confusão é um estado em que não se consegue raciocinar direito. Se você estiver num momento assim, não sei o que pensar, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu... Clame por Ele. Sabe por quê? A paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Naquela hora, irmãos, o teu coração vai se encher de paz, e a paz vai dirigir os teus passos. Deus não é Deus de confusão. Sai da caverna. Elias saiu. Quando Elias saiu, veio um terremoto. Deus não está no terremoto. Veio um vendaval. Deus não está no vendaval. Um fogo, não está. Veio uma brisa suave. Aquieta o teu coração.
Deus está entre nós. No livro de Marcos, vai aparecer aqui no telão, você lê comigo, por favor, e você tem que entender que Deus está, mas de fato, eu não sabia que Ele estava. Porque se eu soubesse que Ele estava ali, eu clamaria por Ele. Eu pediria a Ele: Senhor, aquieta a tempestade da minha vida, e Ele faria isso. Se de fato eu soubesse que Ele estava ali, eu entregaria para Ele os meus 5 pães e os 2 peixes, que é tudo que eu tenho, e Ele iria prover todas as coisas. Se eu soubesse de fato, e eu estou ministrando algo, a igreja precisa compreender, e a igreja precisa aprender: Deus está entre nós, é outra realidade, irmãos. O louvor, a banda canta, é maravilhoso, o ar funciona, é maravilhoso, o pastor prega, tá ok, mas Deus está no meio da igreja. E o culto começa quando Ele chega. Deus está aqui. Talvez você, por não viver essa realidade, você não está entendendo que Ele está aqui, Ele está pronto para tocar, curar, Ele está pronto para interferir, Ele está pronto para fazer a dor. Nessa manhã tinha uma pessoa aqui que estava com uma dor, e nós estávamos orando e vendo, irmãos, Deus estava tocando, Deus quer tocar pessoas com dores. Você está com uma dor, tem gente que sente uma dor, e você está aqui, como se fosse uma agulha, como se algum estivesse espetando uma agulha quando a dor vem. Preste atenção, Deus está pronto aqui para curar você. Antes de terminar a reunião, eu vou pedir a você: põe a mão no lugar. Deus quer curar você. Marcos 5, 38, 39, quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando, mas Deus não é Deus de confusão. Então Ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? Aí Ele vem e estabelece a realidade da sua presença, porque quem crê em Deus, ainda que esteja morto, viverá. A menina não morreu, ela está dormindo. Diga um amém. É assim que Ele faz com toda a confusão. Paulo, quando vai ensinar a igreja ela está vivendo um momento da perda, e ela não está sabendo lidar com a perda, ela entrou em confusão, perdeu o chão, ela se perdeu, e aí Paulo diz: mas a nossa esperança é Cristo. Igreja, e se Ele está, há uma esperança para nós. 3, anote aí: erros. Sinal de que Deus não está, tem alguma coisa que está errada. São os erros, começa a ter muito erro. Mateus capítulo 26, versículos 51 e 52. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Quem é que estava ali? Jesus. Quando chegaram procurando, Jesus disse: sou eu estou aqui. Mas de fato, os discípulos não sabiam que Ele estava ali, e aí tentaram resolver. Pegou a espada e tentaram resolver, e Jesus falou: guarde a sua espada, eu estou aqui. Eu atendo pessoas aqui, e você percebe que a ausência de Deus, e agora preste muita atenção no que eu vou falar, não tem nada de Deus, nem no falar dela, nem nos sentimentos, nas decisões, em tudo que ela está falando, você não nota uma gota da presença de Deus, e ela está falando de coisas erradas, como se fossem certas, e aí fica uma luta muito difícil, porque está ali um pastor querendo falar de algo, mas ela não vai ouvir, porque quando Deus não está, quando a presença de Deus não guia, quando ela não sente, há um erro, e o erro já virou certo, e aí você fala para ela: mas está errado isso, e ela não entende, porque aquilo para ela é certo.
Eu atendi, tem coisas que eu faço, nem eu sei porque eu faço, mas eu atendi um homem, e ele pediu, queria falar comigo, e ele trouxe a mãe dele, e a mãe trouxe um pastor. Na hora que eles entraram, ele falou: pastor, essa aqui é minha mãe, um homem. Eu falei: gente, será que é para a mãe defender ele, alguma coisa? E aí na hora que apresentaram, falou: e eu trouxe um pastor, caso o senhor não sirva, caso o senhor não dê um jeito, eu trouxe um de estepe. É aquela hora que eu olho para a porta e falo: o que eu estou fazendo aqui mesmo? O Renan fala: pai, você entra em cada uma. Mas tudo bem, vamos lá. Eu estava ali mesmo, e aí estava atendendo um homem que nós estávamos falando da segunda separação dele com a mesma pessoa, fora o outro divórcio que ele já teve. E eu estou ali, não tem nada de Deus aqui. E a mãe super espiritual, e o pastor ali naquela posição, quieto, em espírito de oração. Acho que ele estava intercedendo por mim, não é possível. E, gente, um momento, ele não tinha nada de Deus ali, e eu deixei o cara falar, e ele falou, pastor, chegou um momento muito ruim, não deu mais, ficou insuportável. E ele falando, e eu ouvindo aquilo, e aí ele falou assim: pastor, e ficou tão ruim que o senhor não acredita. Quase que eu falei: acredito, que não tem Deus. Pastor, ela gritou um palavrão para mim, pastor. Quase que eu falei: mas sem Deus tudo é possível. E aí ele falou: e Deus me perdoe, eu também gritei um para ela. Falei: agora eu acredito. E a gente quase se pegou no tapa. Falei: acredito. Sinal clássico de que Deus não está. Aí, gente, aí eu estava na minha sala, pensa, na minha sala. Eu aproveitei. Pô, posso falar? Falei: posso falar? Eu virei para o pastor também: posso falar? Falei: não tem nada de Deus aqui. Só tem erro, tudo está errado. Se Deus estivesse, Ele iria guiar. Ele segura as palavras da boca. Quem pode dizer um amém? Senti vontade, na hora bateu mas Deus guia a minha vida. O Espírito de Deus me controla, Ele está comigo. Sinal clássico, não está. Falei: desculpa, eu vou falar. Tem nada de Deus aqui. Sabe por que está dando errado? E não vai parar de dar errado enquanto você não buscar a presença de Deus na sua vida. Sabe por que vocês quase saíram no tapa? Porque Deus não estava ali, porque Ele é Deus de paz, Ele é Deus de reconciliação. Tem reconciliação. Sempre que Deus estiver, por pior que seja a discussão, haverá reconciliação. Porque Ele quebra corações, Ele muda conceitos, Ele muda tudo, Ele quebra. Pastor, mas eu não sou assim. Mas Ele faz você ser assim. Mas o meu temperamento é assim. Pastor, bateu, levou. Mas Ele domina o seu temperamento. Se Ele estiver. Se Ele não está, você vai agir e você vai errar. Há muito tempo atrás, eu acho que só eu e o João, muitos anos atrás, o João, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos, você devia ter 18, por aí, né? Nós estávamos na igreja batista, agora virou um estacionamento aqui na avenida. Nós estávamos lá, a igreja ela fervia, lotava, porque o horário da escola especialista de aeronáutica era diferente. Eles podiam entrar depois. Então eles iam para o culto à noite. A igreja ficava azul. Lembram disso? Ficava azul a igreja. Eles iam com uniforme. Lotava a igreja, mezanino. E eu estava dirigindo louvor.
Reginaldo, Gil, Jorge, lembro de alguns, acho que era o Cláudio na bateria, mas não podia bater palma. A igreja não podia bater palma, porque crente não podia ser feliz. Felicidade era do diabo. Duas coisas que crente podia fazer: sorrir e bocejar. Se bocejasse era demônio. E ser muito alegre. Não pode. Crente tem que ter aquela cara de jejum, gente. E aí, mas era assim, gente, é fato, né? E nós estávamos no louvor, num culto, e naquela época a gente parecia badalo de sino, né? Era o máximo que a gente fazia. Imagina, frequentador de literário, agora está na igreja fazendo assim. E cantando umas músicas, gente, como diz a rapaziada aí, da hora, né? Cantando as músicas. Solta o cabo da nau. Tinha até gesto. Toma os remos nas mãos. Até o João fazia isso. Hoje eu peguei você, João. O Ronaldo deve lembrar também isso. Toma os remos nas mãos. Tem mais gente que sabe. Agora o Padre Marcelo está cantando também. Todo mundo deve saber. Cantando. Eu sei que, gente, num determinado momento a igreja, a rapaziada se empolgou e bateu palma. A casa caiu. Porque era o costume. Mas a gente acabou, foi uma empolgação e bateu palma. E o pastor Carneiro, um homem de Deus, o senhorzinho, veio terninho, veio no meio da igreja, mandou parar, mandou todo mundo sentar, falou que era espírito de porco, mandou parar. Nossa, as manchas apareceram em mim, fiquei todo nervoso, as veias saltavam assim em mim, eu nervoso. E ele naquela hora, aquele momento, a igreja lotada, mandou todo mundo sentar. Falou para o Jorge Cota, né? É juiz. E ele falou para o Jorge assumir, terminar. Termina isso. Todo mundo só olhava para mim, gente. Onde eu fosse, a igreja olhava para mim. Todo mundo só olhava para mim. O louvor olhava para mim. Todo mundo olhava para mim. O Jorge olhou para mim. E naquela hora, eu confesso a você, eu ia cometer um erro. Manchado de tão nervoso que eu estava, com as veias assim saltando. Eu ia provocar uma rebelião em palavras, porque eu ia dizer para a igreja: aplaudir ao Senhor com as mãos todos os povos, vamos igreja aplaudir. Eu ia fazer uma loucura. Eu ia trazer uma confusão. Deus não é Deus de confusão. Mas eu ia fazer isso. Esse era eu. Mas naquele momento Deus estava ali. Eu não lembro como é que foi. Eu sei que o Jorge olhou assim, nós olhamos, e ele tocou. E nós cantamos uma música para terminar. Eu ainda dirigi ainda. A música dizia: bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração. Bem suave. A igreja sentou, o culto continuou. Mas depois eu fui expulso, mas tudo bem. A vida segue. Mas eu quis falar isso do erro. Quando Deus está, eu preciso que você ouça isso. Quando Deus está, não há erro. Não tem como, porque Ele vai guiar você. Você quer, mas Ele vai dominar você. Você quer gritar, mas Ele vai segurar você. Você quer ofender, você quer falar palavras, Ele vai segurar sua boca. Quem crê nisso? Aonde Deus está não tem erro.
Gênesis 17:1, vai aparecer aqui no telão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: olha o que Deus disse. Preste atenção no que Deus falou. Um dos sinais clássicos que a presença de Deus está, mas de fato você não está percebendo que ela está. Erro. Olha o que Deus diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Deus não disse: seja perfeito e ande na minha presença. Isso é impossível. Eu já tentei. É impossível. Então ele diz: anda na minha presença e não erre. Sabe por que erramos tanto? Vamos lá. Quantos hoje não vai? Quantos aqui não saem de casa sem falar com Deus? Deu 15 pessoas. E aí eu tenho que lidar como pastor com erros, que são erros só porque Deus não estava na história. E aí você quer conselhos de uma sabedoria pastoral, uma sabedoria de conselheiro, aonde se Deus estivesse, só eles, se você falasse: Senhor, vem comigo, já não haveria o erro, porque Deus andaria contigo. Então ele diz assim: anda na minha presença e não erre. O que está faltando para nós é mais presença de Deus. É isso que está faltando. Vamos terminar? Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou terminar agora a mensagem. Deus está entre nós. Como eu posso fazer? Porque eu creio no meu coração que Deus está dando sinais de que Ele quer estabelecer uma realidade entre nós, de que a pessoa mais distraída, mais endurecida que entrar neste lugar vai poder dizer: Deus verdadeiramente está aqui. Porque a presença vai ser visível, palpável, tangível. Você vai perceber: Deus está aqui, é muito forte. Ele vai fazer algo. E eu tenho que trabalhar o coração da igreja, e eu tenho que levar a igreja a perceber, eu tenho que levar a igreja a não estar distraída, eu tenho que levar a igreja a ela entender que se ela buscar, e se ela fizer, e se ela entender isso, a presença de Deus vai ser cada vez maior entre nós, a ponto de que alguns verão uma escada que toca o céu, e toca o chão, e toca o céu, e verão anjos, que diz o Salmo 91, são anjos ministradores a quem Deus dá ordem a seu respeito, porque já saiu uma ordem de Deus ao seu respeito. O problema é que de fato você não percebeu. Deus está aqui. Você só está atrasando um processo, mas já foi liberada uma palavra de vitória sobre a sua vida. Como fazemos isso? Primeiro, cante louvores. Cante louvores. Tem dia que eu chego em casa e eu ponho no celular, eu quero assistir o YouTube, eu quero assistir o culto, para ver como é que foi. E aí passo louvor, eu acho legal, né? Louvor. Aí tem dia que eu gosto da pregação, tem dia que eu não gosto. Tem dia que eu falo: nossa, esse pastor hoje não estava bom. E aí vai para aquela música no final que o pastor canta. Naquela eu abaixo o volume do celular para ninguém em casa ouvir e falar: nossa, quem está cantando? Porque, gente, fica muito desafinado, cara. Eu falo: gente, quem é esse que cantou no final? E aqui, quando eu estou cantando, eu acho que eu estou arrebentando. E aí eu canto até mais alto, e uau! Na hora que eu vou ouvir no YouTube, gente, está horroroso. Mas sabe como é que chega no céu? E eu creio desse jeito? Chega afinadinho. Eu acredito nisso, cara. Chega até com vozes. Eu acho que chega até com arranjo. Porque Deus gosta de me ouvir cantar. Cante louvores.
Igreja, por favor, estou ensinando. Irmãos, olha só, a adoração nessa casa tem que mudar. Nós precisamos entender que quando nós cantamos, irmãos, e nós nos unimos, e nós levantamos aqui um louvor, uma adoração, Deus já está no meio da igreja. Então, irmãos, se é isso que está faltando, nós temos que fazer. Se, pastor, eu quero mais, cante, irmãos, vai cantando, canta dentro do carro. Eu vou perguntar, quem canta dentro do carro? E aí você faz até a voz aqui que o Arthur faz aqui, ela dá aquela virada assim, você faz junto. Sai horroroso. Você dá até aquele grito que o pessoal aqui do louvor dá e é afinadinho, né? Você grita, uau! Dentro do carro fica uma coisa, o vidro fechado, ninguém está ouvindo, som na caixa. Canta. Agora o problema é que quando eu falei aqui, quem aqui já sentiu a presença de Deus dentro do carro, você levantou a mão. Sabe quando? Cante louvores, igreja. Vai andando e cantando, irmãos. Vai trabalhar cantando, irmãos. Chega no trabalho, cante lá, cante. Por quê? Por quê? Porque a presença de Deus está aqui. Canta dentro da sua casa, igreja. Comece a cantar dentro da sua casa. Se você gosta igual eu, por exemplo, eu fico quase um ano inteiro cantando Deus proverá, depois eu mudo. Um ano eu não aprendo a letra. Se mandar eu cantar agora, eu vou ficar Deus proverá. Não sei a letra inteira, mas eu canto, fico cantando. Mas o fato é que Deus chegou. Deus está aqui. Cante, aprenda a igreja a cantar. Aprenda isso, comece a cantar. Segundo Crônicas 5, 13, 14. É muito importante agora essa leitura. Estou terminando. Os que tocavam trombetas e os cantores se uniram como se fossem um só. Imagina o que foi que aconteceu aqui. Um só cantando. Para louvar e dar graças ao Senhor, ao som de trombetas, de símbolos e de outros instrumentos de música. Todos levantaram as suas vozes para louvar e dar graças ao Senhor. Olha a letra do hino, era a seguinte, olha como era: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quando a igreja começou a cantar, e as pessoas começaram a cantar, em todos os lugares havia alguém que estava cantando, naquele momento. Que momento é esse? Quando a igreja começou a cantar, quando as pessoas começaram a cantar, quando os homens sacerdotes cantaram, quando as mulheres começaram a cantar, quando os pais ensinaram os filhos a adorar, quando a casa toda começou a cantar, quando você vê uma criancinha, e aqui na igreja, graças a Deus, já nasce desse jeito, já nasce cantando louvor. Você vê a criancinha dentro de casa. Esse dia mandaram um vídeo de da menininha cantando, né? Como é que era a música, gente? Então louve, né? Eu não sei a letra. Simplesmente louve, louve, então louve. E a criancinha cantando desse tamanho, não sabe nem falar. Quando isso for realidade entre nós, preste atenção, Deus estará entre nós. Naquele momento que eles faziam isso, desceu uma nuvem e encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar o seu trabalho, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Se você quiser me ajudar como pastor, para que essa igreja seja uma igreja que as pessoas saiam daqui abençoadas, tocadas, curadas, renovadas, Deus tem que estar aqui. Eu posso, gente, como um administrador que sou, eu posso, como alguém que tem uma visão de pintar, de acender uma luz, eu posso fazer isso. Mas tudo isso, se Deus não estiver aqui, não significa nada. Nós podíamos agora estar debaixo de uma árvore e a presença de Deus estaria lá, e nós estaríamos cantando com um violão, faltando corda, e Deus estaria lá. Igreja, cante louvores. Segunda coisa, como eu faço? Eu quero mais a presença de Deus. Ore, aprenda a orar, nós começamos a orar de segunda-feira. Deus começou a dar sinais aqui. Eu estou no meio da igreja.
Está aumentando, as pessoas estão vindo orar, as pessoas saem do trabalho, vêm orar. Tem gente que deixa filho na escola, vem para cá orar. Tem gente que dá uma passada aqui, vem orar segunda-feira, a gente está aqui orando. Eu já fui convidado, e às vezes eu sou convidado para ir num determinado lugar, e eu sei que é gentileza, eu sei que a pessoa está convidando, querendo ser muito gentil comigo, porque eu não conheço ninguém, não sei nada. Eu acho até que se eu for, ela vai falar assim: nossa, o senhor veio mesmo. Porque eu sei que ela está convidando, mas não é assim tal. Porque eu mesmo falo: o que eu vou fazer lá? Ninguém vai falar comigo. Quem já ficou em festa com um pratinho de salgado assim, sozinho no meio da festa assim? Acaba o salgadinho, você não tem coragem nem lá de buscar outro, porque você não conhece ninguém, você não fala com ninguém. Gente, o que tem de festa que eu já falei com um garçom, sei o nome do garçom, é a única pessoa que eu falei, porque eu não conheço ninguém. É horroroso você ir num lugar desse. E aí você fala com a sua mulher: vamos comigo? Eu falei: eu não. Aí você vai sozinho, chega lá sozinho. Olha aqui para mim. É assim que Deus se sente, até mesmo dentro desse lugar, por não encontrar pessoas que falem com Ele. Sabe como Deus se sentiria à vontade nesse lugar, se ao entrar aqui Ele encontrasse pessoas falando com Ele? Se Ele fosse passando pelas cadeiras e encontrasse pessoas falando com Ele, Ele iria parar, em cada fileira dessa Ele iria parar, e Ele ia perguntar: o que queres que eu te faça? Às vezes Deus se sente igual eu estou falando para você que eu já me senti. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Se eu falar, ninguém vai ouvir. E ninguém está falando comigo. Sabe por que essa insistência? Ore. Ore. Porque se você falar, Ele virá. Um cego ouviu um barulho e ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando. Ele começou a falar, e ele começou a gritar, e aí disseram para ele: não faça isso, não fale, não chame atenção, não grite. E ele começou a gritar mais alto, e diz que Jesus parou, e ele foi curado. Igreja, fale com Deus. Fale com Ele. Mateus 6,6 diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, mas Ele está lá. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo. Como é que Ele vê o que você faz em segredo? Porque Ele está lá. Ele lhe dará recompensa. Minha tia Dalva é daquelas mulheres que, apaixonadas por Deus, uma busca pelo Senhor, ela queria muito, mas muito, ela falava sobre isso, ela queria muito sentir a presença, ver Deus, e ela é daquelas que põe o copo de água em cima do rádio, aqueles programas da madrugada que os pastores: pega agora seu copo de água, e ela corre, pega a água e põe em cima do rádio, e busca, e um dia ela trancou o quarto lá, e começou a buscar e pedir para o Senhor, e começou a falar com Deus, e queria muito que Deus viesse naquele lugar. Começou um clarão no quarto, foi clareando o quarto, foi clareando, foi ficando um clarão, ela abriu a porta e saiu correndo. Porque se você falar com Ele, Ele virá. E eu termino a mensagem de hoje: busque a sua presença, busque, igreja. Nós fizemos um lugar, eu converso com pastores que falam: você tem que pôr um perfume na igreja, para que o lugar fique agradável. Aí a gente põe perfume. O ar-condicionado ajuda.
uma boa iluminação. Mas se você entrar nesse lugar e não buscar Deus, não teve sentido nenhum. Nada adiantou. Então a minha palavra para a igreja, que Deus tem dado sinais que Ele está entre nós, é para nós desesperadamente buscarmos por Ele. Diga um amém. Chame por Ele, Ele virá. Grite por Ele, Ele virá. Jeremias 29, 12 a 14. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão. Fala para alguém do lado. Busque e você vai achar. Salmo 27, 8 diz: meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Tomara que hoje, aqui e agora, como foi de manhã, algo tremendo, alguém mais ouça a voz de Deus dizendo: busque a minha face, chame por mim, eu virei. Chame por mim. Deus está aqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu estou querendo levar você a uma percepção de entrar nesse lugar e não sair o mesmo. Estou querendo levar você a uma percepção que Deus notou que você chegou, mas Ele quer que você note que Ele também chegou. Deus sabe que você está aqui, sabe o seu nome, sabe como você entrou, Ele sabe tudo, mas Ele quer agora que você saiba e você diga: de fato, Deus está no meio da igreja. Por favor, quem sabe é hoje que você vai viver essa experiência tão forte na sua vida, tão real, de sentir a sua presença. Ele está aí do seu lado.